Férias de verão. Em uma pequena cidade litorânea, muitos colegas de classe discutem uma questão. Os fogos de artifício, quando sobem, são vistos de baixo ou de lado? E qual é realmente a forma dos fogos de artifício quando sobem? Redondos ou achatados? Esse foi o tema de um filme de anime lançado há 8 anos, mas que recebeu críticas mistas, tanto da crítica quanto do público. A história começa com um garoto chamado Norimichi. Naquele dia, ele estava indo de bicicleta para a escola com seu melhor amigo, Yusuke. Enquanto cortavam caminho, eles notaram uma garota à beira-mar. No momento em que Norimichi a viu, ficou completamente encantado. O nome dela era Nazuna. Ela só queria sentir a brisa suave do mar, mas acabou encontrando uma bolinha de vidro. Mal sabia ela que seria essa bolinha de vidro que colocaria o destino em movimento entre ela e Norimichi. Nazuna, na verdade, estava na mesma turma que Norimichi e seu amigo Yusuke. Coincidentemente, os dois garotos tinham uma queda por ela, mas enquanto Yusuke era ousado o suficiente para dizer isso em voz alta, chegando até a anunciar constantemente que iria se declarar, Norimichi não ousava contar a ninguém que também gostava de Nazuna. É claro que Yusuke já percebia que Norimichi tinha uma queda por ela. Naquele dia, depois que a professora anunciou as férias de verão, ela também avisou a turma que haveria um festival de fogos de artifício naquela noite. Os alunos que tivessem interesse poderiam ir juntos. Após o anúncio, a professora voltou para a sala dos professores. Nazuna a acompanhou até lá. Ela entregou à professora uma carta de sua mãe. A carta dizia que sua mãe estava prestes a se casar novamente, e que elas se mudariam em breve, o que também significava que Nazuna teria que trocar de escola. Depois da aula, Yusuke e Norimichi ficaram para cumprir o dever de limpeza. Foi então que eles viram Nazuna sentada sozinha à beira da piscina, balançando as pernas distraidamente na água. De repente, Yusuke disse que precisava ir ao banheiro. Ele entregou a vassoura para Norimichi e saiu correndo rapidamente. Norimichi olhou para a garota de maiô à sua frente, sentindo-se tímido e desconfortável. Enquanto varria a área da piscina com a vassoura, ele tentou puxar conversa com Nazuna. Uma libélula pousou no rosto dela. Norimichi avisou educadamente, mas Nazuna permaneceu calma. Ela pediu para ele pegá-la para ela. Essa era uma chance rara para Norimichi ficar perto da garota por quem ele gostava em segredo há tanto tempo. Ele não queria deixar essa oportunidade passar, mas estava muito nervoso. Antes que ele pudesse sequer se aproximar, a libélula voou para longe. Foi então que ele notou a bolinha de gude ao lado de Nazuna. Nazuna disse que a tinha encontrado na praia. Nesse momento, Yusuke voltou do banheiro. Por um impulso repentino, ele desafiou Norimichi para uma corrida de natação. Os dois meninos concordaram na hora. Eles até fizeram uma aposta. Yusuke disse que, se ganhasse, iria se declarar para Nazuna. Ao ver que eles iam competir, Nazuna também ficou animada. Ela entrou na brincadeira e disse que, se ganhasse, os dois teriam que obedecer às suas ordens. A corrida começou, mas Norimichi, distraído ao olhar para Nazuna, machucou a perna e perdeu. No final, Nazuna ficou em primeiro lugar. É hora de pagar a aposta? Nazuna pediu para Yusuke ir assistir aos fogos de artifício com ela às 17 horas, e disse para ele encontrá-la na clínica da família dele. De volta à sala de aula, os alunos estavam tendo um debate acalorado. Os fogos de artifício no céu eram redondos ou achatados? Norimichi e Yusuke ficaram imediatamente intrigados e entraram na conversa. À medida que o debate esquentava, eles decidiram se dividir em dois grupos. Um grupo insistia que os fogos de artifício eram redondos, o outro acreditava que eles eram achatados. Eles até apostaram o dever de casa de verão nisso. O lado perdedor teria que terminar as tarefas do vencedor. Então todos concordaram em se encontrar no festival de fogos de artifício às 5 da tarde para descobrir a verdade, redondos ou achatados. Depois da escola, Yusuke foi à casa de Norimichi para jogar videogame. Norimichi levantou a questão dos fogos de artifício novamente. Yusuke declarou confiantemente que os fogos de artifício olhavam ao redor, não importava de onde você os olhasse. Quando estava saindo, Yusuke aconselhou Norimichi a fazer um exame na perna na clínica da família. Se infeccionasse e se transformasse em tétano, seria sério. Ele também disse a Norimichi que se ele encontrasse Nazuna, ele deveria avisá-la que Yusuke não iria à queima de fogos com ela naquela noite. Enquanto isso, Nazuna chegou à clínica de Yusuke exatamente como haviam combinado, mas Yusuke não estava lá. Em vez disso, ela encontrou Norimichi, que tinha ido cuidar do ferimento. Quando Norimichi terminou e viu que ela ainda estava esperando, ele disse que Yusuke não viria.
No caminho de volta, Nazuna se abriu sobre seus sentimentos. Ela disse que, na verdade, achava que Norimichi venceria a corrida de natação e que seria ele quem a convidaria para ver os fogos de artifício. Então, ela confessou que não queria mudar de escola e estava planejando fugir de casa. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. Norimichi ficou paralisado, observando sua silhueta ficar cada vez menor à distância. Ele não sabia o que dizer. Talvez ele simplesmente não tivesse coragem, mas, no momento seguinte, Nazuna de repente voltou correndo, arrastando uma mala atrás de si. Logo depois, sua mãe a alcançou. Nazuna chamou Norimichi pedindo ajuda, mas ele ficou ali completamente confuso. Seu cérebro não conseguia acompanhar o que estava acontecendo, e assim, tudo o que ele pôde fazer foi vê-la desaparecer de vista novamente. Só quando percebeu os objetos espalhados no chão, é que ele saiu do transe. Ele pegou a estranha bolinha de vidro que estava ali. Naquele momento, Norimichi foi tomado pelo arrependimento. Se ao menos ele tivesse vencido aquela corrida de natação, quanto mais pensava nisso, mais irritado ele ficava. Então, frustrado, ele jogou a bolinha o mais forte que pôde. Para sua surpresa, algo dentro da bolinha começou a girar. No instante seguinte, o próprio tempo começou a retroceder. A palavra Si apareceu dentro da bolinha e Norimichi foi puxado para uma versão imaginada dos acontecimentos. Nesse novo mundo, ele voltou ao momento da corrida de natação e, exatamente como desejava, venceu a prova. Dessa vez, Nazuna convidou Norimichi para o festival de fogos de artifício. De volta à sala de aula, os outros alunos ainda discutiam sobre o formato dos fogos de artifício, mas nesse momento, Norimichi ainda não tinha suas memórias anteriores. No entanto, ele iria se lembrar delas gradualmente, conforme o tempo passasse. Logo, Yusuke apareceu em sua casa para jogar videogame. Aquela cena familiar despertou algo na memória de Norimichi. Ele se lembrou de que Nazuna queria fugir de casa. Então, ele inventou uma desculpa para sair e comprar bebidas. Então ele saiu correndo para encontrar Nazuna. Ele encontrou uma bicicleta e decidiu fugir com ela. Mas, justamente quando estavam saindo, Yusuke os avistou. Nazuna perguntou a ele para onde estavam indo. Norimichi disse que não sabia, mas mesmo assim, Nazuna sorriu feliz. Os dois conseguiram chegar à estação de trem. Nazuna abriu sua mala e revelou seu plano de fugir de casa. Mas Norimichi estava preocupado que, como Nazuna nem tinha 16 anos ainda, ela não conseguiria arranjar trabalho. Ela respondeu animada que garotas conseguiam emprego em qualquer lugar que fossem. Logo, ela provou sua confiança através de suas ações. Ela trocou de roupa e vestiu um vestido branco. Naquele momento, Nazuna parecia uma mulher adulta. Ela olhou para Norimichi com profundo carinho, e Norimichi ficou completamente impressionado com ela. Então, de repente, Nazuna pediu para ele fugir com ela. Norimichi olhou para o rosto bonito dela, e as memórias de antes do salto no tempo vieram à tona. Mas, assim que o trem chegou, a mãe de Nazuna também apareceu. Assim como antes, ela agarrou o braço de Nazuna e tentou arrastá-la para longe. Nazuna gritou pedindo a ajuda de Norimichi. Foi então que a bolinha de vidro escorregou da mão de Norimichi e caiu no chão. De repente, tudo voltou à sua mente. Dessa vez, ele não ficou em silêncio. Ele correu com todas as suas forças, tentando impedir a mãe dela. Mas ele ainda era apenas um adolescente. O padrasto de Nazuna lhe deu um soco forte e o derrubou no chão. Então eles arrastaram Nazuna para longe. Norimichi, tomado pela tristeza, empurrava sua bicicleta pela estrada. Quanto mais ele pensava, mais furioso ficava. Ele apertou a bolinha de gude com força na mão. Quando estava prestes a jogá-la novamente, seus colegas de classe apareceram. Sem alternativa, Norimichi os acompanhou para descobrir de que forma os fogos de artifício realmente eram. Logo, eles chegaram ao festival de fogos de artifício. Para conseguir uma visão melhor, eles subiram até o telhado. Para surpresa deles, os fogos de artifício realmente pareciam planos. Naquele momento, Norimichi se lembrou do que Yusuke havia dito, que os fogos de artifício eram redondos, não importava o ângulo de onde se olhasse. No mundo real, não existiam fogos de artifício planos. Nesse instante, Norimichi percebeu algo. Sem hesitar, ele jogou a bolinha de gude novamente e gritou: "Se ao menos eu tivesse pegado aquele trem com a Nazuna!" A bolinha explodiu em uma luz brilhante, como um fogo de artifício. E no momento seguinte, Norimichi voltou mais uma vez ao instante em que Nazuna estava sendo arrastada pelos pais. Dessa vez, ele avançou e desviou do soco do padrasto dela. Então, ele segurou a mão de Nazuna e os dois pularam juntos no trem.
Dessa vez, eles finalmente fugiram juntos. Eles sentaram lado a lado no trem, conversando livremente. Norimichi estava curioso. Por que ela queria fugir de casa? Nazuna começou a contar a ele sobre seu passado. O pai dela era o segundo marido de sua mãe. Ele havia fugido com a mãe dela para esta cidade, e foi lá que Nazuna nasceu. Mas não muito tempo depois, ele morreu em um acidente. A praia onde seu pai morreu era o mesmo lugar onde Nazuna havia encontrado a bolinha de vidro. Quando ele morreu, estava segurando aquela bolinha de vidro firmemente na mão. Talvez o pai dela também já tivesse usado aquela bolinha de vidro. Menos de um ano após a morte dele, a mãe de Nazuna já estava se preparando para se casar novamente. Então, Nazuna decidiu fugir. Ela disse que iria para Tóquio e ganharia a vida cantando. Talvez, disse ela, pudesse se tornar uma grande estrela. Então ela começou a cantar ali mesmo. Sua bela voz fez Norimichi se sentir como se estivesse em um sonho. Antes que percebesse, ele já tinha ouvido a música inteira. Mas nesse momento, alguns colegas de classe que passavam os avistaram no trem. Eles rapidamente começaram a persegui-los. Para piorar, os pais de Nazuna agora os seguiam de carro. Os dois não tiveram escolha, a não ser descer na próxima estação. Mas Yusuke e a mãe de Nazuna logo os alcançaram. Eles mal tinham descido do trem quando foram cercados, então começaram a correr. Enquanto corriam, Norimichi finalmente estendeu a mão e segurou a mão de Nazuna. Nazuna perguntou a ele, para onde eles estavam indo? Norimichi disse que não sabia. Tudo o que ele sabia era que queria estar com ela. Afinal, ele havia experimentado várias linhas do tempo, e cada viagem no tempo o ajudou a crescer. Quando estavam saindo de um túnel, eles deram de cara com o professor. Mas algo estava estranho. O corpo dela parecia completamente normal, o que provava que esse mundo não era o real. Porque antes de Norimichi viajar no tempo, a silhueta de sua professora era muito atraente. Logo eles chegaram ao terraço, onde Norimichi havia viajado no tempo pela última vez. Para sua surpresa, os fogos de artifício no céu pareciam completamente bizarros. Ao considerar tudo o que havia acontecido, Norimichi percebeu que aquele mundo não estava certo, mas Nazuna disse que não importava se os fogos de artifício eram redondos ou achatados. Desde que ela pudesse estar com Norimichi, nada mais importava. Ela pegou na mão dele e começou a girar alegremente. Mas naquele momento, seus colegas de classe e a mãe de Nazuna finalmente os alcançaram. Yusuke, em particular, parecia assustador. Ele empurrou os dois para fora da plataforma. Enquanto caíam, Norimichi jogou a esfera de vidro mais uma vez e gritou, se ao menos não tivéssemos sido descobertos no trem. De repente, Norimichi acordou. O tempo realmente havia voltado ao momento no trem. Ele olhou para as costas familiares de Nazuna. Sem pensar, ele a puxou para o chão. De fato, eles evitaram ser vistos pelos colegas de classe e pela mãe dela, mas ele ainda estava preocupado que a mãe de Nazuna pudesse estar esperando na próxima estação. Nesse momento, o trem mudou de trilho e começou a seguir em direção ao mar. Após todos aqueles saltos no tempo, Norimichi passou a acreditar que a esfera de vidro podia realizar desejos. Ele contou tudo para Nazuna, todos os acontecimentos estranhos e os loops temporais que experimentou. Norimichi achava que ela nunca acreditaria em algo tão absurdo, mas Nazuna disse que se viesse de Norimichi, ela acreditaria em qualquer coisa. Eventualmente, os dois voltaram para onde tudo começou. Acima deles, uma estranha cúpula pairava no céu como uma bola de gude de vidro, envolvendo e distorcendo o mundo ao redor. Eles olharam ao redor para toda aquela paisagem bizarra, e ambos sabiam que aquele não era o mundo real. Mas enquanto tivessem um ao outro, isso era o suficiente. Norimichi tinha medo de que, se voltassem para o mundo real, Nazuna fosse embora. Então ele disse a ela que preferia ficar para sempre nesse mundo estranho com ela. Ele disse isso em voz alta, de forma clara e ousada, mas, diante de sua confissão, Nazuna não respondeu. Em vez disso, ela pegou sua mão e o puxou em direção à água para nadar. Enquanto isso, a bola de gude de vidro que eles haviam deixado na praia foi recolhida por alguém que preparava o show de fogos de artifício. Essa pessoa, incrivelmente, usou a bola de gude como um projétil de fogo de artifício e a lançou no céu. Quando a bola de gude de vidro se despedaçou com uma explosão alta, o mundo dentro dela também se desfez. Fragmentos choveram do céu, cada um carregando um futuro possível. Ao mesmo tempo, a estranha barreira no céu desapareceu lentamente.
Quando um dos fragmentos caiu, Nazuna teve um vislumbre do futuro, os dois em um encontro em Tóquio. Norimichi pegou um fragmento que mostrava ele e Nazuna se beijando. Então, os dois pularam no mar. Debaixo d'água, eles se beijaram apaixonadamente. O brilho dos fogos de artifício se espalhou pela superfície do oceano. Era tão bonito quanto uma pintura. Naquele momento, parecia que o tempo havia parado. Nazuna o abraçou e disse que não sabia em que tipo de mundo eles se encontrariam da próxima vez. Então ela nadou em direção à superfície. No final do filme, a esfera de vidro é lançada ao céu uma última vez e se despedaça. Isso simboliza o colapso do mundo imaginado por Norimichi, com tudo voltando à realidade. A cena muda. A professora está fazendo a chamada na sala de aula. Ela não chama o nome de Nazuna e o assento de Nazuna está vazio. Está claro que ela já se transferiu de escola. Quando ela chama o nome de Norimichi, ele também não está lá. Talvez este seja um desfecho em aberto. Talvez Norimichi tenha seguido Nazuna e ido embora, ou talvez ele tenha permanecido para sempre naquele mundo fantástico. Mas considerando como eles captaram fragmentos de um encontro futuro naquele mundo, e como os fogos de artifício voltaram ao normal e a barreira do céu desapareceu, acredito que eles voltaram ao mundo real. Norimichi encontrou coragem para correr atrás do amor. No fim das contas, esta é uma história sobre a paixão secreta de um garoto por uma garota. A realidade é que, no momento em que Nazuna foi arrastada pela mãe, a história entre Norimichi e Nazuna já havia terminado. E toda a viagem no tempo que Norimichi fez depois disso, não passou de um mundo de fantasia que ele criou. Nesse mundo, ele enfrentou decepções repetidas vezes, crescendo e se transformando a cada uma delas. Até que finalmente, ele reuniu coragem e com a esfera de vidro como catalisador, confessou seus sentimentos. Talvez a esfera de vidro não tinha magia. Talvez Norimichi fosse apenas um garoto que adorava imaginar, mas para um menino passando pela adolescência, a imaginação já é um privilégio em si. No momento em que os fogos de artifício floresceram, todos nós estávamos crescendo. As paixões não ditas se transformaram nos segredos mais brilhantes do verão. Mesmo que não possamos caminhar lado a lado até o fim, ainda sou grato pela sua presença na minha juventude.